Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Abraços a todos os irmãos desta casa espírita, de amor e caridade com renovada alegria. Pedindo que a espiritualidade boa e amiga que já se faz presente derrame sobre todos nós bênçãos de interesse e atenção acerca do assunto que reflexionaremos nesta noite, cumulando-nos de paz e prosperidade espiritual e material, ao lado de nossa amada família e no convívio social fraterno. Conversaremos hoje sobre o valor terapêutico do trabalho no bem. E a esse propósito, manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: trabalhar no bem significa emancipar almas através da caridade, seja ela material, moral ou espiritual. Aquele que trabalha no bem ajunta preciosos tesouros, os quais oportunizam a descoberta do reino dos céus que carrega em si mesmo. Como de praxe, elegemos uma base evangélica e fomos encontrá-la no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. Narra o evangelista: e Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O contexto desta passagem evangélica é aquele que, depois de fazer a cura de um cego, num dia de sábado, Jesus foi duramente repreendido pelos seus compatriotas judeus, porque era vedado trabalhar no dia de sábado. E a base doutrinária, nós fomos buscá-la numa obra mediúnica do Espírito Emmanuel com o médium Francisco Cândido Xavier, intitulada Pronto Socorro, mais especificamente no capítulo 8, em que nós selecionamos 5 elementos do texto no capítulo 8. Pensa no bem e auxilia sempre. O pessimismo alheio talvez interfira, tentando furtar-te a confiança. Sim, é possível que a tua dádiva não seja utilizada tão nobremente quanto seja de desejar. De outras vezes, o teu gesto espontâneo de cooperação e bondade provavelmente não tenha sido interpretado na altura que lhe imprimiste. Entretanto, auxiliando aos outros perante as leis de Deus, ninguém conseguirá alterar o benefício que fizeste a ti mesmo. São 5 sentenças absolutamente maravilhosas, que combina orientação, que combina estímulo. O que chama mais atenção é a finalização. Na última sentença, quando Emmanuel destaca que sempre seremos os maiores beneficiários daquilo que fizermos de bem ao próximo, e que nada nem ninguém poderá modificar esta situação. Mas você deve perguntar: como e por que trabalhar no bem? E aí eu vou
passar a palavra ao benfeitor espiritual André Luiz, no capítulo 4 da obra Endereços da Paz, quando ele nos ensina: não importa quanto você disponha para agir e servir a benefício de outrem. Vale o que fizer e como fizer, daquilo que o Senhor já confiou a você. Olha que interessante. Não importa quanto você disponha para agir e servir a benefício de outrem. Tudo que for feito em favor do próximo é importante. Nós precisamos confiar e aplicar as potencialidades da nossa alma na prática do bem. E claro que nós recebemos essas potencialidades, elas estão íncitas na nossa alma. Em seguida, André Luiz diz: dizem os sábios que Deus dá o frio conforme o cobertor, para que o homem saiba dar o cobertor conforme o frio. Eu diria que esse é o ditado popular numa versão cristã, que a gente só conhece a primeira parte do ditado: Deus dá o frio conforme o cobertor, que inclusive faz parte de uma bela canção. Segue André Luiz: por onde você passe e do tamanho que possa, deixe um rastro de alegria. Você voltará, mais tarde, para colher-lhe a bênção de luz. Nada do que fizermos vai passar despercebido no plano espiritual. Deus percebe tudo de bom que nós fazemos. A espiritualidade amiga percebe. E deixar um rastro de alegria significa dizer que tudo que nós fazemos de bom coração. E evidentemente que uma semeadura desta natureza vai permitir sempre uma farta e bela colheita de bênçãos de luz. Segue André Luiz: a terra, a fim de produzir com segurança e eficiência, pede cultivo. Acreditará você, porventura, que os valores da vida espiritual surjam sem trato? Olha que interessante. Ele faz uma analogia entre o tratamento da terra, quando a gente cuida da terra para plantar e colher, e faz uma relação com a vida espiritual. Se nós não tratarmos o nosso lado espiritual e tratarmos o lado espiritual do outro quando nós praticamos o bem, seguramente como é que vai produzir bons frutos? E aí a gente chega à primeira conclusão da reflexão deste tema: que o trabalho no bem, ainda que seja material, sempre produz um efeito espiritual, seja no trabalhador, seja naquele que recebe o bem. Mas eu queria alertar e chamar a atenção de que nós nunca devemos desistir de trabalhar no bem. É fato que muitas vezes ficamos com vontade e até mesmo desistimos de fazer o bem, em face de circunstâncias ditas adversas que esfriam o ânimo de muitos. Recordemos que lá no sermão profético de Jesus, registrado por Mateus no capítulo 24 do seu Evangelho, o Mestre alertou: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha que interessante. Muitas vezes nós achamos que as pessoas não são merecedoras
do bem que possamos fazer a elas. Muitas vezes a gente olha as circunstâncias da vida e diz, não tem jeito. E aí esfria, desiste. Mas Jesus diz, aquele que perseverar até o fim. E o fim aqui, o sentido de fim é de finalidade, não é de encerramento, não é de conclusão. Aquele que perseverar até a finalidade ser alcançada. Qual é a finalidade de ser alcançada? A implantação do Evangelho em todo mundo. Será salvo. A esse propósito, o benfeitor Emmanuel, no capítulo 8 da obra Nascer e Renascer, adverte-nos dizendo: muitos companheiros encarnados desistem da colaboração nas obras do bem, declarando-se imperfeitos e endividados, quando, nessa condição, mais valioso se nos faz o trabalho de formação da própria disciplina. Então, aquele que se sente nessa condição de imperfeito e endividado deve redobrar o seu esforço, porque antes de fazer o bem ao próximo, ele vai fazer o bem a si mesmo, disciplinando-se no sentido de dizer para si mesmo, eu não vou desistir em que pesem as minhas imperfeições. As circunstâncias nem são externas, são internas da própria criatura que deve trabalhar no bem. Existem situações na vida que exigem de cada um de nós o trabalho no bem. Muitas são as circunstâncias, muitas são as situações. Eu separei algumas que também estão na obra do Emmanuel, Nascer e Renascer. Ele diz assim: impulsivos e impacientes, somos constrangidos a exaltar a serenidade. Se você tem essa característica, seguramente você vai enfrentar uma situação para ajudar outra pessoa em que você vai precisar trabalhar a sua calma, a sua prudência, a sua serenidade. Ele diz: enfermos, surpreendemos-nos induzidos a amparar a saúde alheia. Enfermos do corpo, enfermos da alma. Fracos, sentimos-nos na obrigação de sustentar a fortaleza dos outros. Atormentado pelas nossas chagas íntimas de aflição ou desencanto, reconhecemos-nos intimados a nutrir a tranquilidade e a esperança naqueles que desfalecem. Tentados em muitas circunstâncias à falência e à desordem, no imo de nossa casa, vemo-nos convocados a evitar o desequilíbrio e o desastre no instituto doméstico em que respiram corações queridos do nosso painel de ação. Olha que interessante. Ele coloca várias situações em que aquele que vai praticar o bem está passando por dificuldades. Mas ele precisa superar suas próprias dificuldades e não deixar de praticar o bem. Porque esta prática do trabalho no bem é que vai ter um valor terapêutico para a própria criatura, que realiza, que pratica, que executa a atividade do bem. Ainda na obra Nascer e Renascer, do Emmanuel e Chico Xavier, a gente encontra a segunda conclusão desta reflexão. Diz o Emmanuel: não desprezes auxiliar sempre na construção do bem, ainda mesmo quando te sintas de todo ausente dele, porquanto, ensinando o melhor aos outros, somos impelidos a procurar o melhor em favor de nós mesmos, e disciplinando a existência em torno de nossa estrada, acabamos fatalmente disciplinados por ela. Fantástica essa contribuição do Emmanuel. Nós não devemos perder nenhuma oportunidade que nós tenhamos no nosso dia a dia de fazer o bem.
mesmo que a gente não esteja bem, não esteja legal. Por quê? Porque nós temos que tirar, apesar da circunstância adversa, temos que tirar de nós mesmos o nosso melhor. Buscar com tenacidade, com determinação, com vontade, com coragem, aquela nossa parte melhor. Porque quando a gente se esforça nesse sentido, a gente busca créditos para o nosso próprio progresso espiritual. E aí a gente vai conseguir, de uma certa forma, administrar, disciplinar as adversidades em torno da nossa estrada e disciplinar a nós mesmos, no sentido de não desistir. Não esquecendo que quando Emmanuel propôs ao Chico Xavier iniciar a sua mediunidade e a sua capacidade de escrever livros através da mediunidade, ele propôs começar com 100 livros. Para começar, 100 livros. E o Chico, surpreendido, perguntou para ele o que ele deveria ter para poder dar conta de uma obra desse tamanho. E o Emmanuel respondeu: disciplina, disciplina, disciplina. Alguns exemplos básicos de trabalho no bem. Por exemplo, no bem material, quando nós doamos alimento, vestuário, material de higiene pessoal, medicamentos, oferecemos um momento de lazer, de cultura para uma criatura que nunca tem chance disso. Isso é uma forma de trabalho no bem do ponto de vista material. E do ponto de vista moral? Aí sobe o nível. Oferecer sempre bons exemplos, especialmente no lar e no trabalho. Prestar aconselhamento às pessoas, tendo o Evangelho de Jesus como referência. Reconhecer e dar atenção a todo aquele que sofre. Dar suporte a todo aquele que se diz estar em crise existencial, garimpando as potencialidades dessa criatura. Esses são exemplos básicos do trabalho no bem do ponto de vista moral. Como eu disse, já está um nível acima do trabalho no bem material. E no nível mais acima ainda está o trabalho de natureza espiritual. Doar o seu tempo sempre que possível, por exemplo. Orar em favor dos necessitados. Orar diariamente pela paz mundial, sempre, sempre. Ao encontrar, ao conhecer alguém, cumprimentar, sorrir. Ter o hábito de agradecer sempre as pessoas. Perdoar 70 vezes, 7 vezes, especialmente no reduto doméstico. Então a gente percebe que à medida que viesse fazer o bem, essa caridade vai mudando de patamar, de material para moral, de moral para espiritual, ela vai exigindo mais daquele que pratica. Que veja, para se prestar a caridade material, basta que se tenha o recurso necessário para comprar. Mete-se a mão no bolso, está resolvido o problema. Aparentemente simples e fácil. Mas para fazer o bem espiritual, por exemplo, onde é que nós vamos meter a mão? Para retirar aquilo com o qual pretendemos fazer o bem. Do nosso íntimo, da nossa parte mais nobre. A partir daí, então, chegamos
a terceira conclusão desta reflexão, e que desta vez nós fomos encontrá-la na lição número 97 da obra O Evangelho de Chico Xavier, o próprio encarnado, em que esse grande benfeitor da humanidade disse algo extremamente importante e alentador. Nenhuma atividade no bem é insignificante. As mais altas árvores são oriundas de minúsculas sementes. A repercussão da prática do bem é inimaginável. Para servir a Deus, ninguém necessita sair do seu próprio lugar ou reivindicar condições diferentes daquelas que possui. Olha que interessante. Nós não devemos nos preocupar em fazer coisas espetaculares, grandiosas. Muitas vezes um simples aperto de mão, um abraço, vale muito mais do que possamos imaginar. Mas todas as vezes que nós pensamos em fazer o bem, nós queremos fazer com coisas espetaculares, monumentais, que é um reflexo da nossa vaidade. Uma boa forma de trabalhar no bem, contemporaneamente, é usar a rede social para compartilhamentos cristãos, compartilhamentos que elevem as criaturas, que tornem-nas melhores. Mas muitas vezes os compartilhamentos são de assuntos absolutamente desnecessários e que não elevam ninguém, pelo contrário, às vezes até colocam preocupação. Uma pergunta está na cabeça de muitos. O trabalho no bem tem remuneração? Lendo um artigo muito interessante, publicado no site do Centro Espírita Caminho da Paz, a autora articulista do texto intitula-se Lila. Eu recolhi uma preciosa informação sobre essa questão da remuneração no trabalho do bem. Lila diz assim: o conceito de salário espiritual surge como uma recompensa intangível, porém profundamente gratificante. Sabe aquela expressão, não há dinheiro que pague? Pronto, se aplica aí nisso que a Lila está nos dizendo. O conceito de salário espiritual surge como uma recompensa intangível, porém profundamente gratificante. Este pagamento aí entre aspas, não se reflete nos extratos bancários, mas na paz de espírito, na harmonia interior e na sensação de plenitude que advém de exercer essa vocação com amor, dedicação e senso de missão. O salário espiritual é fruto de uma vida alinhada com valores elevados de altruísmo, compaixão e serviço desinteressado ao próximo. Então a nossa estimada Lila coloca duas trilogias importantes. Essa sensação de plenitude, de recompensa que a prática do bem nos dá, vem do exercício dessa vocação de trabalhar no bem, numa trilogia: amor, dedicação e senso de missão. E ela coloca o salário espiritual, a recompensa pelo salário espiritual, como consequência de uma vida alinhada também numa trilogia: altruísmo, compaixão e serviço desinteressado ao próximo. E todos relembram aquela analogia que eu faço dessas trilogias que estão nos assuntos espíritas com um banquinho de 3 pernas. Se tirar uma perna, você não senta.
Então, estas condições da trilogia são todas interligadas e interdependentes. Eu não posso escolher uma delas para trabalhar, para fazer. Eu tenho que fazê-las todas conjuntamente. Meu amigo, minha amiga, eu espero ter contribuído para o entendimento deste tema, ao tempo em que agradeço o carinho e as boas vibrações dispensadas. Um forte abraço.